noite, boa tarde ou bom dia a todos os internautas, dependendo do horário que irão assistir. Hoje estamos muito contentes e muito felizes, não é, Caio? Sim. Estamos tendo o prazer e a honra de receber o Felipe Miranda, um dos mais importantes players do sistema financeiro brasileiro, jovem, talentoso. Obrigado, Felipe, ter aceitado o nosso convite. Pô, uma super honra, né? O professor Zé Márcio é um patrimônio brasileiro, né? Ele fica elogiando as pessoas, que mostra, na verdade, a humildade intelectual que ele tem. Acho que temos uma honra mesmo ter uma pessoa que consegue reunir, ser um polímata e com profundidade em cada um dos temas. E você tem um vou te chamar de você, porque eu te considero um amigo aqui, além de te admirar muito. Mas você tem além de tudo, uma rara habilidade que eu acho que está muito em falta no Brasil, que é colocar turmas diferentes para conversar. E eu acho que isso denota também muita amplitude e uma grandeza enorme também, que é muito fácil você tomar um lado e não ouvir o outro. Então é uma honra, um prazer, né? Quando você me convidou, te disse e me sinto não à altura dos outros entrevistados que passaram aqui, mas estou muito feliz. Você me convidou, eu aceitei. Então, já que estou aqui... Você não está à altura dos demais, você ultrapassou. Né? Felipe, realmente muito obrigado. Sou teu fã, você sabe disso. Obrigado, Caio, esse outro jovem talentoso que vai nos ajudar. Para começar, Felipe, se você pudesse fazer um resumo da tua trajetória, eu já conheço, o Caio também conhece, mas sim, não são todos os internautas, né? Se você pudesse fazer um mini Wikipedia da tua... Bom, basicamente do ponto de vista acadêmico, eu fiz economia na USP e depois fiz um mestrado em finanças com Paulo Gala aqui na GV. Basicamente, minha trajetória está muito associada à fundação da Empíricos, que foi uma oportunidade ali que a gente identificou de uma forma muito orgânica também, assim, comecei a estudar para onde estava indo as pesquisas de investimento nos Estados Unidos ali pós 2008 e tudo migrando para o research independente, não existia isso no Brasil, e aí os rankings lá fora de melhores analistas começaram a ser dominados pelo research independente, e aí trazer isso para o Brasil, e a gente se associou e começou a Empíricos de uma forma muito até irresponsável, sem... business plan, sem muito modelo de negócio, mas com muita essa ideia poderosa. Então, se a gente levar boas ideias de investimento, as pessoas vão se associar a isso, vão comprar e tal. É um período muito difícil de 2009 a 2013, quando a gente atrai um sócio americano. E aí nessa a gente conseguiu escalar, ter um modelo de negócio, trouxe também... Primeiro a gente fez essa indústria de research independente no Brasil, depois a gente adaptou o marketing digital americano e foi isso que nos deu escala. Quando ninguém sabia direito o que era Google AdWords, isso é 2013, né? Agora todo mundo faz isso, todo mundo adota newsletter, todo mundo fala diretamente com o varejo, mas isso 11 anos atrás era uma mata virgem, né? E a gente adotou essa história e também numa pegada de literalmente copiar o que os americanos faziam. E aí tomou uma escala bastante grande e depois que a gente tinha lá 400 mil clientes leitores, a gente percebeu que, olha, esse negócio de publishing, né, que era o que a gente fazia, de estar no mercado editorial é muito legal, mas você ser uma plataforma de investimento é mais legal ainda, né? O dinheiro grosso mesmo está aqui. E aí a gente fundou a Empíricos Investimentos, que era ali você com one click, você poderia executar propriamente dito as ideias da Empíricos na nossa plataforma. Porque eu percebia que as pessoas liam a gente e executavam em outras plataformas as nossas ideias. Então o cliente era nosso. Ele estava só executando em outro lugar, mas a relação era nossa e a gente fez a Empíricos Investimentos para fechar o guarda-chuva dessa história. É uma bela sacada, hein? Foi. Mas foi orgânica também, não parece uma super ideia, mas isso aconteceu porque a gente tinha na época metade dos clientes da XP. E a XP foi vendida por Itaú, na época num valuation de 12,6 bilhões a gente com a metade dos clientes da XP. E eu falei, a gente tem um negocinho bacana, mas a gente não vale a metade da XP nunca, a gente não vale 6 bilhões de reais nunca. O negócio grosso mesmo está em fazer a plataforma. Então foi vendo, foi mais simples, era só ver, o negócio tá gritando na nossa frente. E a gente via que a gente dava as recomendações, compra as ações do Banco Pan, e de repente as ações do Banco Pan começavam a subir, porque os caras estavam comprando na XP. Eu falei, não, vou fechar esse guarda-chuva. E aí a gente fez, também ganhou uma escala, 150 mil clientes, foi para
12 bi sob custódia na época, e aí depois a gente vendeu a operação para o BTG. Aí hoje a Empíricos pertence ao BTG, eu virei um pequeniníssimo sócio do banco e estamos lá, nessa vida aí de tentar levar ideias de investimento para pessoas físicas na no época, Brasil. desculpa falar de valores, mas até para ver os internautas verem a magnitude. Na época vocês venderam por 450 milhões, não? Na época. Foi 650. 650 milhões. Com alguns earnouts. Tá. E aí a gente conseguiu alguns, não conseguimos outros. O deal no total 700 e pouco. Assim, foi o que. E vocês eram, na altura do Championship, 4 sócios, praticamente. Éramos três grandes com um partnership que tinha pessoas com quer dizer, você praticamente, se quisesse, podia aposentar nessa altura, que era 30 e quantos anos você tinha? 36. 36 você podia se aposentar se quisesse já. Mas eu acho que o trabalho tem outras coisas, né? Não, digo. Sim, Tecnicamente, você podia. Do ponto de vista financeiro, você talvez, tinha dinheiro pro resto da vida, né? Acho que sim, mas eu tenho também menos. A gente parece que, nossa, você ficou super rico e felizmente, por uma sucessão de eventos aleatórios e por ter trabalhado muito também, acho que tenho muito mais dinheiro hoje do que sempre sonhei na vida. Não venho de família rica e tal. Então, sim, a vida financeira é super confortável, mas é muito menos do que as pessoas acham também, porque nessa você pega, primeiro paga imposto, aí paga o assessor, aí vai, quando você vai ver, fala, mas mesmo assim, o PVA tá em dia. Ô, Felipe, desculpa. Não, tranquilo. O que levou você a estudar economia, entrar para o mundo dos investimentos? Você descreveu aí sua trajetória, mas eu tenho curiosidade nessa antessala. Cara, também isso se acopla a pergunta que eu ia fazer, quer dizer, a influência que teu pai com certeza exerceu. É a mesma coisa, assim, né? Porque eu sou filho único, depois, né, brasileiro típico, né? Depois fui descobrir uma irmã. Depois que meu pai já tinha falecido, tenho uma irmã de acho que 10 anos mais velha do que eu. Né? Meu pai adolescente fez ali uma relação com a empregada da casa do meu avô e surgiu uma irmã. Mas, né, parece o Chico Buarque, ele é meu irmão alemão. Tipo isso. E, né, só que a minha criação é de filho único. Uhum. E aí meu pai era muito intuitivo, muito inteligente e foi feirante, literalmente, e chegou a ser diretor do Banco Safra. Aí saiu do Safra, montou uma corretora de valores e quebrou. E aí eu tinha pra mim, como é que esse cara, super intuitivo, super inteligente, quebrou? Porque ele não teve uma formação acadêmica sólida. Então eu vou estudar economia. E aí eu já comprava ação vendo ele ali fazendo e tal. Eu desde muito cedo comprava ação. Se eu reunir essa experiência prática do meu pai com uma... É meio iludido também na época. Assim, se eu compuser essas duas coisas, a experiência prática com a teoria, interessante, eu vou ser um cara que vou ter uma vantagem competitiva interessante. Foi uma decisão muito pragmática. E como eu convivia muito com aquilo desde cedo, eu sempre me vi economista. Não houve, assim, uma... Acho que eu nunca... Tirando meus sonhos de criança, que era ser jogador de futebol, e eu não tinha talento para isso... Quer dizer, desde a adolescência você já sabia que ia ser... Já era economista, na prática. Na inércia, assim, Eu sempre me senti um economista / financista, assim, porque aquilo estava na minha criação. Aquilo... O mercado financeiro convivia ali dentro de casa, se ambientava ali. Uma curiosidade, desculpa, não, uma curiosidade. Por que analisando agora, ou já na época, por que teu pai quebrou? Acho que foi uma sucessão de meio um acidente de avião, né? Tá. Sucessão de erros. Um primeiro foi que acho também que ele era excessivamente confiante. Então montou posições alavancadas em bolsa que fizeram com que ele perdesse dinheiro na física. Tá. E aí entra numa espiral ruim, que a próxima eu vou recuperar na próxima. Então, essa aqui eu dei azar. E se conta uma narrativa de que deu azar e vai piorando a situação. A própria corretora, que ele fundou a Bônus. E acho que a Bônus começou a se envolver em questões não muito republicanas e ele meio saiu fora e acabou vendendo a participação dele, quase entregando. Entendi. E em paralelo, a minha mãe também... As famílias eram pobres originalmente, então minha mãe tinha lá 12 irmãos no interior de Minas. E meu pai ajudava todo... Como meu pai ganhou algum dinheiro, ele ajudava todo mundo. E quando ele saiu do banco e parou de ganhar dinheiro,
ele deveria ter tido uma conversa difícil com a minha mãe. Olha, não dá mais. Não dá mais. Mas acho que ele não teve essa coragem. E continuou achando, não, uma hora eu vou virar e... Eu vou continuar. E foi queimando caixa sucessivamente. E aí quando acordou, era tarde demais. A coisa já tinha tomado uma dinâmica muito ruim. E ele falece do quê? Ele teve uma doença que chama miastenia, que é uma doença meio rara, que ela é uma doença degenerativa e ela vai corroendo o seu tecido muscular. Que é a doença que tem o Mequinho, o jogador de xadrez, né? Miastenia. É? Né? Sabia. O Mequinho. E... Henrique da Costa Mequinho, lembra dele? Sim, Foi sim. o maior pontuado no xadrez, né? Mundial. Brasileiro. Só que nessa, não é exatamente a miastenia que é a causa morte dele. Ele toma muito cortisol para aliviar, porque é uma doença muito dolorida. E aí o cortisol, depois de muito tempo, vai se acumulando nas veias, aí teve um infarto, aí foi fazer um cateterismo, e aí um AVC geral e foi embora. Que idade ele tinha? 53. Muito novo. Muito novo. Mas, e pode ser, essa miastenia pode ser eventualmente um processo de somatização de tudo que ele passou? Pode ser. Mas ninguém sabe direito a causa, mas acho que pode ser. Eu acho que, porque foi um processo muito dolorido, assim. Não só porque essa soma de perder o dinheiro, aí ficou mal com a minha mãe, aí se culpava, aí brigava comigo, aí eu também... A tua relação com ele era difícil? Era uma relação que tinha amor, mas era uma relação tensa. Porque ele se culpava e eu acho que ele achava que eu tinha atritos com ele porque ele perdia a grana e eu não tava nessa. Mas ele atribuía isso. Atribuía isso. Mas, na verdade, eu sempre fui muito próximo aos meus primos pelo lado da minha mãe. E meu pai, embora continuasse pagando, ele tinha um certo problema com álcool também. Tá. Aí, nunca a gente chegou a chamar de alcoólatra na época, mas acho que rolava um certo alcoolismo ali. E aí, em determinados momentos, ele ligava para esses meus primos ou para as minhas tias e abordava a questão de uma forma ruim, agressiva. E esse era o meu motivo de atrito com ele, que era assim, olha, não é porque você ajuda a pessoa financeiramente que ela se torna um escravo moral seu. Não é obrigado a ouvir o que você tem a dizer. Então, e ali a coisa foi meio rompendo, e aí minha mãe também... Aí começou a ficar doente, minha mãe virou a enfermeira dele, e a relação desgastada. Foi um período duro, que assim, foi de empobrecimento, afastamento dos amigos, quase de depressão. E foi um período difícil, assim. E um período de quantos anos? Uns 4, 5 anos? 4, 5 anos de deterioração. Sim. Deterioração. Você vai... Intensa. E uma coisa muito... Uma grande lição de vida que assim, às vezes dá um final ruim. Assim, essa história... Beleza, depois tem outras histórias. Minha mãe depois conseguiu se recuperar psiquicamente e tal. Eu mesmo consegui construir alguma coisa. Mas a história do meu pai, ela terminou mal. É um final triste. Mais paciência, né? Às vezes Mas muito importante, né, para sua trajetória, porque eu não quero bancar o psicólogo aqui, né? Mas me parece que o que te leva para a economia e para o mercado financeiro é uma profunda admiração por ele. Ao mesmo tempo, uma vontade muito grande de traçar uma trajetória diferente, talvez, né? Talvez sim. Legal. É uma história edípica mesmo, clássica, eu acho, sabe? Sim. Eu acho que sim. E tem muito, eu acho também que... E aí, obviamente, já está construindo a Empíricos, começando a Empíricos quando ele faleceu. E tem essa história de que talvez órfãos... Tem uma literatura que tenta atribuir a maior probabilidade de sucesso a quem é órfão. Porque você não tem alternativa. Né? Tem que dar certo. Eu preciso dar certo. Está condenado a dar certo, senão... Não tinha saída. A Empíricos tinha que dar certo. Eu tinha largado todas as outras possibilidades para começar a trabalhar num banco. Eu ia pagar um pedágio enorme, que eu ia começar super mal. Só tinha eu e minha mãe, não tinha como. Então foi duro, mas foi uma lição importante também. Eu vou fazer uma pergunta, não para constrangê-lo, mas no sentido até de fazer uma homenagem, porque... Você aprendeu muito com ele, é uma figura também complicada, né? Que eu gosto, é meu amigo e você também tem admiração. Mas se você pudesse falar a influência do Marcos Elias para a tua trajetória. Olha, o Marcos, ele é de fato uma figura complexa, né? Complexa, controversa, mas ele é muitíssimo inteligente, muitíssimo.
As pessoas sabem que ele é inteligente, mas eu convivendo com ele de perto, eu acho que ele é mais inteligente até do que as pessoas acham. Ele me apresentou uma literatura importante do Taleb, que a gente conversava muito, e ele foi uma influência enorme. Ray Dalio também você conheceu através dele? Não, ele já tinha saído. Tá. Aí ele já tinha saído. Mas, então o Marcos, assim, ele foi super importante. Mas eu acho que o Marcos tem uma questão que ele acha que a inteligência dele, que ela é fenomenal, que ela é condição suficiente para o sucesso. E a inteligência, embora possa facilitar, ela é um dos elementos para isso. Então o Marcos foi muito importante, eu realmente aprendi muita coisa com ele, tenho gratidão, admiração, torço pelo total sucesso dele, e principalmente no começo da Empíricos foi muito determinante. E lamento algumas coisas que tenham acontecido na trajetória dele também, que acho que infelizmente passou por coisas que não... Gozado que é o segundo cara, assim, importante, né, na tua coisa, que capota, né? Quer dizer, sim. Primeiro teve a capotagem do teu pai, vamos dizer. Sim. Estou usando capotagem, mas... E depois a do Marcos Elias, né? Com o episódio que ele... O Marcos, inclusive, quando meu pai morre, antes até do meu pai morrer, porque aí já estava doente, a situação estava esquisita, o Marcos exerceu uma posição de father figure, assim, para mim, e eu tinha esses dead issues, assim, depois de 15 anos de análise, acho que pelo menos abrandei os meus dead issues, mas o Marcos exerceu esse papel por um tempo, assim, também foi uma decepção muito grande também, quando eu entrei em contato com o lado do monstro e não só do médico, que todos nós temos, né? Mas o Marcos, por exercer ele é muito sedutor também, muito atraente, né? Quando ele consegue ter uma certa elasticidade ética em determinados momentos, quando você vai descobrindo que ele pode visitar lugares que nem sempre são os mais aprazíveis, né? Quando eu vi esse outro lado, assim, foi uma decepção grande também, assim, foi um vazio, porque aí perdi as referências, né? A referência que eu tinha era meu pai, ele, e aí depois eu comecei a ter os meus próprios pares, que eram o Caio, o Rodolfo, que estavam ali na Empíricos, que são grandes influências, mas era uma estrutura mais lateral, que o Rodolfo me influenciou muito, e eu arriscaria dizer, sob o risco de ser arrogante, mas que eu também o influenciei muito. Então essa é um processo mais dialético. Você destacar que o Marcos assistiu algumas aulas naquele curso de metodologia e era impressionante. As perguntas que ele fazia, nitidamente você fala, pô, tem um cara fora da curva, né? Sim. Mas você ia fazer. Você disse uma coisa aqui interessante, né? Que a inteligência é uma condição necessária, porém não suficiente para dar certo nesse... Mas nem acho que é necessária também, tá? Acho que ela pode ser, entendi. Mas ela também tem pessoas que não são inteligentes que dão certo. Entendi. Eu acho que assim, a sorte cumpre um papel, talvez, a aleatoriedade, né? Sim. Um papel mais importante, às vezes, do que a sorte e a competência. O que eu acho que, assim, se você tiver inteligência, trabalhar duro, disciplina, suas chances aumentam. Mas não quer dizer nada também. Às vezes, um cara, para usar um termo meio corriqueiro, um cara burro, a menor probabilidade de ter sucesso, mas às vezes cai o cenário de baixa probabilidade também, acontece, né? Claro. Mas quem foi a pessoa mais completa que você conheceu no mercado financeiro? Se pudesse falar de... André Esteves, assim, disparado. O Esteves é muito impressionante. Eu acho que assim, o banco convivendo e assim, pô... O próprio Flora, que é com quem eu lido diretamente, é um cara super inteligente, super trabalhador. O Salute é um cara incrível. O banco tem muita gente boa. E tem um extraterrestre. E não é só um extraterrestre para ganhar dinheiro. Ele é um cara assim, que se encontrar minha mãe, ele vai saber o jeito exato de lidar com a minha mãe. De repente, se chegar o Bill Clinton na conversa, ele vai tratar o Bill Clinton do jeito que o Bill Clinton tem que ser tratado. O que eu acho mais impressionante dele... é a sensibilidade. Mas não essa sensibilidade, a sensibilidade da inteligência. Ele fala assim, puta, é aqui. Então, disparado, eu acho que o mais completo era... E também, aliado a tudo isso que você falou, a coragem, né? Ele é corajoso, né? Ele é. Quer dizer, ele vende o banco, depois ele recompra o banco. Não é? É impressionante. Sem dúvida. E a transformação que o banco... o gigantismo que o banco tomou
tendo passado por tudo que o banco passou e pelo que ele passou também, em curto intervalo de tempo, se você for ver. É um negócio realmente de muita coragem e resiliência, né? E só para lembrar, não são todos os internautas que... Nossa discussão aqui é com o Felipe, mas só até para fazer uma homenagem, para completar a homenagem que você está fazendo. O episódio da prisão dele é um negócio... É uma piada, totalmente, é uma piada, né? Quer dizer, o esgarçamento institucional o senador Delcídio Amaral, né? É gravado pelo filho do Nestor Cerveró e atribuindo ao André uma tarefa que o André não fez, né? E aí ainda citando o nome do Zavascki, Teori Zavascki. Aí manda para o Teori Zavascki e dá ordem de prisão para o Delcídio, para o André Esteves e não sei para mais quem. E banco é confiança, né? Totalmente. Impressionante, né? Totalmente. Aquilo foi uma atrocidade. Uma atrocidade. Felipe, acredito que em junho desse ano você deu uma entrevista falando que estava muito otimista com o Brasil, no longo prazo. Passados quase 6 meses, esse otimismo se mantém ou você reavalia? Não, probabilisticamente se mantém, mas eu acho que aumentou a probabilidade de... Eu acho que ainda é uma probabilidade baixa, né? Eu acho que o Brasil, da forma como ele vinha, ele meio deu com a cara no muro. Que é, primeiro, uma tentativa de se negar que o Brasil tem um problema fiscal. Que é um problema fiscal estrutural, não é um problema fiscal conjuntural. O Brasil falta o orçamento, independente de quem sentar naquela cadeira, falta alguma coisa perto de 200 bilhões de reais. E uma situação esgarçada ao final do governo Bolsonaro, que para tentar se reeleger fez certas... Mas há uma tentativa ali de, não, a gente vai contornar aqui, aí tem a PEC da transição que adiciona um pouco de problema. Primeiro se nega o problema fiscal, não, andamos preocupados com a responsabilidade social e não com a responsabilidade fiscal. E depois se reconhece aqui, e o ministro Haddad acho que faz um trabalho espetacular nesse sentido, principalmente no primeiro ano ele consegue vitórias muito importantes, que é assim, olha, houve uma deterioração das receitas, vamos recompor as receitas, e a gente vai fazer o ajuste fiscal por aqui. E a gente consegue fazer isso no primeiro ano. Ocorre que, quase por definição, o ajuste fiscal na receita tem um certo limite, né? Se ninguém vai, né? Tem um nível de carga tributária que a sociedade não tolera. E acho que o Congresso percebeu que a sociedade não tolerava mais. Até acho que injustamente aconteceram aqueles memes em torno do ministro, mas aquela é manifestação social, se orgânica ou se bancada por alguém, mas aquela é uma manifestação social que mostra que a sociedade não aguentava mais taxação, né? Então a gente agora tem que decidir. Fala assim, olha, ou a gente esgotam as possibilidades. Ou você faz o ajuste fiscal na receita, ou você faz o ajuste fiscal no gasto, ou você não faz. Né? Não tem outra possibilidade. Na receita, a sociedade está dizendo que não vai dar mais. E o Congresso percebeu isso e devolveu naquela MP da monetização dos créditos de PIS/COFINS. Quando o Rodrigo Pacheco devolve para o Lula MP, ali ele está dizendo que assim, essa via é uma via ruim. E agora a gente vai ter que escolher. A gente faz ou não faz o ajuste no gasto, porque na receita não vai dar. E enquanto a gente está gravando, né, talvez quando as pessoas estiverem ouvindo, a gente já vai ter um pouco mais de clareza dessa situação, porque a gente está aguardando essa novela que se tornou esse tal pacote de medidas envolvendo a questão fiscal brasileira. Mas me parece que, primeiro, pelo menos uma parte relevante do governo entendeu, acho que pelo que sai na imprensa, o próprio presidente Lula entendeu, né? Ele se equilibra, né? Eu acho que a sociedade está tão dividida, né, que de um lado as pessoas falam, o Lula é um militante de esquerda. E isso é verdade. Só que o Lula também é um presidente pragmático. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem um lado que a pessoa que gosta dele fala, não, ele é um bom presidente, ele é pragmático, ele vai fazer a coisa certa, e quem não gosta fala, não, ele é só um militante. Não, ele é as duas coisas. Então, essa mistura, essa necessidade de você se equilibrar entre dois personagens que às vezes conflitam, a gente fica meio sem entender. Mas parece que, embora talvez ele não vá falar, porque retoricamente para ele pesa, mas parece que ele entendeu a necessidade do ajuste, né? O que está sendo vinculado na imprensa. Se vier algo que nos permita fazer um certo ajuste, eu acho que o Brasil se acalma, né? Acho que os prêmios de risco estão muito altos
E aí o Brasil deveria ter uma certa... porque essa é a peça que está faltando. Essa trajetória da dívida que é o que está incomodando todo mundo. Porque se você pegar, o Brasil não tem um problema de balanço de pagamentos. Né? Acho que o Brasil, ano passado, 95 bi de superávit comercial. Tranquilo. Esse ano vai ser 80. A gente é credor externo líquido. Resolvemos um dos problemas típicos históricos brasileiros, que é o problema do estrangulamento externo. Nós temos um problema monetário. Olha, a inflação está aí um pouquinho acima da meta, mas para o histórico brasileiro, claro, deveria ser 3. Talvez, podemos até discutir se deveria ser 3, mas dado que o CMN colocou, o Banco Central deveria persegui-la. Nós vamos ficar ali perto de 5 esse ano, é ruim. Tudo bem, mas para o histórico brasileiro, a meta do Arminio era 4,5. Então, assim, estamos razoáveis aqui, né? Então, acho que não temos um problema monetário fundamental, mas temos um problema fiscal. Então, se a gente endereçar isso aqui, talvez seja a ponte suficiente para a gente atravessar 2025, começar uma discussão de queda de Selic no final do ano que vem, que permitiria que o Brasil andasse. Precisa fazer o fiscal. E aí, em 2026, nós vamos rediscutir qual é o rumo do Brasil. Aí, a grande questão... Então, o que eu vejo? É uma ponte em 25 para uma rediscussão de Brasil verdadeira em 2026 e para que lado a gente vai. E acho que o grande risco aqui era o Bolsonaro elegível. Porque aí a sociedade continua dividida e acho que teria mais chance de um radicalismo de parte a parte. E agora com esse fato novo... Acho que agora sepultou. Eu acho que a gente tem a chance de ter alguém que vai ser mais centrista, seja o próprio Lula. O Lula tem essa capacidade de ser mais centrista. Ele teve, né? Ele fez isso em 2003, 2007. Agora, o Haddad está fazendo um papel, está exercendo espetacular, espetacular, né? Espetacular. É um cara extremamente inteligente, né? E habilidoso. Eu não sei se você vai se lembrar. E tem confiança do Lula, né? Mas a gente quando ele foi nomeado, o mercado financeiro, no princípio, desconfiava, né, dele como ministro da Fazenda. E hoje, a maior parte dos financistas foi uma surpresa muito positiva o ministro Haddad. E eu falei na época que... Eu lembro. E nós estivemos com ele, você me convidou para um encontro com ele, em que eu fiquei muito bem impressionado, porque ele ouve. Então, assim, ele também é uma postura de humildade intelectual, de uma capacidade de ouvir. E extremamente inteligente, né? Muito inteligente, e acho que tem feito um trabalho heróico. Inclusive, tem essa piada que rola, né? Que assim, olha, a oposição é adversária. Inimigo mesmo é o Rui Costa. Então, assim, tem um fogo amigo ali que ele enfrenta, que eu acho que é... Não só do Rui Costa. Sim, que é uma representação, né? Uma personificação de uma ala um pouco mais barulhenta ali do governo. Mas eu acho que ele tem feito um trabalho espetacular. Porque a turma sabe que uma eventual não candidatura do Lula, o candidato é o Haddad. Né? Então esse é o problema, né? E como que você viu a nomeação do Gabriel Galípolo para o Banco Central? Olha, eu acho... Eu vou responder com toda a transparência. Eu não gostei da nomeação. Eu acho que eu não conheço pessoalmente. Tive uma interação com ele que ele foi muitíssimo educado comigo. Então, é difícil para mim fazer... Então, o que eu sei são as coisas que ele escreveu e o posicionamento histórico dele a partir de entrevistas e os livros que ele escreveu. Eu acho que... Eu consigo entender o mercadante no BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento... me parece razoável ter um desenvolvimentista. Eu posso até ter outra, eu posso vir de outra orientação, mas para mim isso aqui é razoável. Agora, no Banco Central, de um país emergente, com histórico de inflação alta, eu preferia ter um monetarista. Eu acho que assim, o prêmio que o mercado cobra pela incerteza, pela dúvida, num mercado como o nosso, eu acho que o custo Galípolo é alto. Mas para E tem uma outra coisa, né? Que eu acho que... E o mercado tem razão em cobrar. Porque assim, o cara escreveu a vida inteira dele. E assim, parece que ele tem um brilhantismo intelectual grande também. Mas assim, o parceiro intelectual dele é o Beluso, que está nas todas as listas de economistas heterodoxos. Cara, você quer ter um banqueiro central heterodoxo num país emergente? Putz, não. Eu acho que não é o momento de tentar heterodoxias. Mas eu tenho ido bem do ponto de vista monetário. Eu tenho ido bem.
E eu também não gosto dessa associação, dessa grande proximidade dele com o presidente Lula, da forma com que está se dando. Então vai discutir o pacote fiscal. O Galípolo está na sala. O que ele está fazendo lá? Eu acho que isso aqui não é a posição que ele deveria estar. Como também, para ser justo, como o Roberto Campos não deveria ter ido votar com camisa da seleção brasileira. Né? A posição do banqueiro central ela é independente de jure ou de fato. Né? Por que se não tivesse ainda regulamentada a autonomia do Banco Central, do ponto de vista prático, o Banco Central sempre atuou de forma independente, inclusive na era do Lula. A exceção é ali o período do Tombini, que é para comprovar a regra. E tem uma coisa também que eu não gosto, que é o seguinte. Bom, o presidente Lula e a presidente do seu partido falam mal do Roberto Campos Neto todos os dias. E foi um cara que a gente acha que fez um razoável trabalho no Banco Central, embora tenha cometido erros. Mas acho que o trabalho, no geral, é bom. Então fala mal desse cara sempre. Aí nomeia um outro que você fala que é um menino de ouro. Então esses dois caras não podem pensar igual, né? Assim, se um cara é ruim e outro cara é bom, para a mesma função, então um é diferente do outro. Eu não sei se eu quero um cara diferente do Roberto nesse momento, sabe? Claro que... E acho que tenho críticas ao Roberto. Ter ido votar com a camisa da seleção acho que foi ruim. Ter aceitado aquela jantar com o Tarcísio achei ruim. Ter colocado o juro a 2 foi ruim. Mas também subiu o juro quando precisava subir. Acho que foi razoável. Então eu acho que esse ruído todo em torno do Galípolo, eu não gostei da nomeação. Em defesa do Galípolo, depois de que eles fizeram aquela barbeiragem do 5-4 naquela primeira reunião, que os 4 nomeados pelo Lula votaram de um jeito e os 5 do Bolsonaro votaram de outro, que passou uma sensação ruim, né? Que assim, putz, pode ter sido uma coincidência, mas tem uma cara de que o pessoal novo tem uma outra orientação, né? Depois dessa bobagem, que o mercado também cobrou um prêmio de risco enorme logo na reação, eu acho que a cadeira falou mais alto. Acho que a posição do banqueiro central ela é muito institucional. Né? Ele tomou ciência na prática da responsabilidade que lhe cercava. Então, a partir dali, eu acho que ele tem feito um bom trabalho até agora. Acho que, inclusive, tem votado para aumentos de Selic junto com os demais, né? Mas acho até também que agora está meio fácil, porque todo mundo sabe que tem que subir, a inflação está acima da meta, a expectativa está subindo, o dólar está fora, está fácil de você subir o juro agora. Agora, como vai ser na cara da eleição? Aqui já para mim já é meio cinza, né? O meu medo maior é esse, assim. Então eu preferia alguém um pouco mais afastado, sabe? Eu acho que se o Banco Central é independente mesmo, eu acho que alguém não tão próximo... Agora aí tem um dado, se você me permitir. Claro. O Galípolo foi meu aluno em diversos cursos e eu conheço bem o Galípolo. O Galípolo, além dessa inteligência que todo mundo detecta, ele é uma vocação política impressionante. Contar em alguns segundos aquela ideia que eu tive, o Serra tinha assinado junto com o Gilberto de Minstein no cartório que ia completar o mandato na prefeitura. E aí eu tive uma ideia simples, eu falei, isso aqui eu acho que vai pegar. Aí falei com o Beluso falou, Zé, a ideia é boa, mas vamos conversar com os russos. Aí nós fomos no gabinete do prefeito, Serra, e quando o Beluso fala, Zé Márcio, a ideia pro Serra, o Serra falou, gostei, mas não digam que vocês falaram comigo. Não fala que é endógena, fala que é exógena. A ideia era simples. Falei, Serra, se candidata à presidência da República, que o Alckmin vai pedir, pelo amor de Deus, para você ser candidato a governador, e ele, Alckmin mesmo, tira os 4, 5 candidatos que já tinham no PSDB. E eu falei, Serra, você fica de pijama em casa, você é eleito governador. Ele falou, a ideia é simples, mas é boa. E aí, eu praticamente indiquei 3 secretários, né? E o Gabrielzinho foi com nessa reunião conosco. E o Gabriel entrou na Secretaria dos Negócios Metropolitanos. Em 14 dias, ele era assessor. Praticamente em 14 ou 24 dias, o secretário era o
O Gabriel é uma vocação política. Com isso eu quero dizer, dar um desconto aqui da apologia, porque ele foi o meu aluno e é meu amigo. Mas ele é um dos nomes que pode virar a ser governador de São Paulo e, quiçá, candidato à presidência da República. Não agora, em 2026, evidentemente. E o Lula detectou isso, esse talento político. Entendeu? Então ele é um nome possível para o processo sucessório em São Paulo ou mesmo na presidência da República mais para frente, entendeu? Entendi. Ele é um animal político sofisticadíssimo. Felipe, eu vi esses dias você falando sobre as bets, né? O Brasil hoje em dia tem mais apostador do que investidor, né? Sim. E qual que é a sua postura sobre isso, né? Você acha que a regulação está sendo insuficiente, que deveria haver uma proibição, talvez? Eu não sou a favor da proibição. Assim, eu sou esse bicho meio em extinção no Brasil, minha orientação pessoal é de liberal na economia e liberal nos costumes. Então eu acho que não, é uma filosofia de vida. Não tem como você querer regular a sexualidade das pessoas, se elas usam drogas, se elas podem ou não abortar, se elas podem ou não se matar. Para mim é um jeito de ver o mundo. Então eu acho que as pessoas não deveriam ser proibidas. Agora, houve uma aberração, eu acho que o ministro Haddad é outro negócio que ele identificou com muita clareza, muita propriedade, que assim, a gente liberou um setor de atuar no Brasil sem regulá-lo. Isso é um negócio que não existe no mundo inteiro. Então a gente pode atuar e a gente não regulou a história. E aí a gente deu essas aberrações que aconteceram. Então eu acho que o jogo poderia inclusive ser usado como um mecanismo de desenvolvimento regional. Acho que se você fizesse um negócio, uma Las Vegas ali no Nordeste brasileiro, acho que seria um mecanismo de você gerar emprego, renda para a população local. Mas eu acho que a forma que está... Porque existe aqui claramente uma falha de mercado. Eu acho que existe uma assimetria de informação entre o apostador e a casa de aposta, ela é enorme. Total. O cara acha que a probabilidade de ganhar dele é uma, quando na verdade ela é outra. Então eu acho que o que a gente precisa jogar aqui o sol é o melhor detergente. Joga mais informação sobre essa história e impede esses mecanismos que ali o Richard Taylor, né, tem aquele livro Nudge, né, que hoje as casas de apostas fazem muito isso, né, que é te empurrar a partir de um gatilho emocional, ela te empurra para você apostar, te afastando de uma decisão racional. E o jogo é um vício muito perverso, né, porque se você chega bêbado aqui, que você é alcoólatra, boas são as chances de que eu vou perceber. Agora, se você foi no banheiro e fez uma aposta ali no celular, ninguém percebeu. Aqui o negócio é difícil de você... E está havendo destruições de famílias em vários níveis, né? Uma destruição financeira, psíquica, aí isso já leva para violência doméstica, para problemas de saúde nos hospitais. Então eu acho que aqui tem que ter mais informação, impedimento de funcionamento a partir desses nudges ó, você tem R$1.000 para jogar aqui. Putz, isso aqui você está me viciando, né? Claramente você não pode dar crédito pro cara, não pode ter o cartão de crédito no cara que já vira automaticamente. Então acho que tem vários mecanismos de você fazer, você informar que a probabilidade... Olha, o Ministério da Saúde adverte, assim, a probabilidade de você ganhar esse jogo é baixa. Você quer jogar mesmo assim? Ah, quero. Pô, também você quer se jogar no precipício também, vai, né? Mas eu acho que assim, tá faltando informação, regulação e no fundo, educação, assim, acho que o ser humano não é treinado para pensar probabilisticamente, né? Mas eu acho que se a gente tivesse informação de base, de probabilidade, o que é resultado do jogo e tal, e quem está ganhando nessa história, facilitaria muito a história. E acho também que isso, inclusive eu mandei isso pro Marcos Pinto, secretário do ministro Haddad, que é um cara brilhante também. Eu mandei para ele, falei assim, olha, não dá para... Se você está cadastrado em algum programa de transferência de renda e você está usando o seu dinheiro para fazer o dinheiro que é público, que está sendo mandado para auxílio de qualquer natureza, você está usando esse dinheiro para apostar, você tem que ter alguma penalização aí no auxílio que você está recebendo. Você mandou? Foi você que... Não, ele falou que ele já tinha pensado algo semelhante. Não acho que eu pensei primeiro. Mas reforçou, né? Mas acho que foi um dos pontos que eu reforcei com ele. Acho que o mérito é dele, não é meu, mas eu conversei com ele sobre ele, porque é isso, não dá para ter... A gente aqui está financiando o vício do colega, né? Aí é uma coisa meio maluca.
Eu acho que assim, não precisa tirar, né? Porque você vai esgarçar ainda mais a família. Mas olha, você jogou uma vez, você tomou um pênalti de 10%. Você jogou 2 vezes, você tomou um pênalti de 15%. E você vai tentando de alguma forma que o cara entenda que, cara, eu preciso aqui commit com algumas regras para receber o meu auxílio. Né? Felipe, deixa eu aproveitar a tua capacidade analítica também na esfera política. E se você quiser tecer considerações, senão não tem problema. Mas para eleições de 2026, tem alguns nomes já aventados, né? Uhum. Os conhecidos, né? O Tarcísio é um eventual candidato, temos o Caiado, bom, temos o Lula, evidentemente. A turma começou a perceber uma candidatura que não estava sendo percebida, que é a do Aldo Rebelo, que tem um apoio do agro e de setores empresariais importantes. Estou esquecendo de mais algum nome? Qual? O Zema, talvez. O Zema, talvez. Então, Caiado, Tarcísio, Lula, Aldo Rebelo, Zema e... Estamos esquecendo? Tem essa loucura agora do Eduardo Bolsonaro, né? Que saiu na Isto É aí. Ah, não, perdão. Sim. E esse menino... Marçal? Esse menino é candidato a 2026. Se não tiver algum impedimento e tal. Como é que você analisa, assim, de forma... Eu assim, para mim... Claro, política é que nem nuvem, né? Nós estamos olhando agora. Claro, tem muito em tempo, uma semana eternidade. acontecem décadas, 2026 né? é uma eternidade. Mas eu acho... Esteves acha que não é óbvio que o Lula vai se candidatar. Não estou falando aqui porque ele falou... Isso se tornou público numa matéria que ele... do Brasil Journal. Então, ele chega a dizer o porquê? Não, ele acha que é o Lula, mas que não é óbvio. Tá. Ele acha que a questão da idade é um negócio que pesa. Porque não só ele começa com 81, como ele termina com 85. Tá. Eu acho que é o Lula. Acho que a não ser que aconteça... É o Lula e leva. Não, acho que não acho que é óbvio que leva. Tá. Eu acho que E aí é um pouco do que eu me permito o otimismo com o Brasil. Que assim, se ele não fizer o ajuste, ele perde. Tá. Porque ele vai chegar na cara da eleição com uma crise. Interessante essa observação. O dólar vai a 7, talvez a 8. A Selic vai estar a 16. Interessante. E a economia não vai aguentar. Tá. Então eu acho que assim, ele vai ser forçado ao ajuste. Tá. E aí se ele vier para o centro, ele tem boas chances. Tá. Se ele não vier, acho que a coisa fica ruim para ele. Porque acho que o Marçal é candidato, mas eu não acho que tenha... Acho que está num cantinho ali dos seus 15 a 20, piso alto, teto baixo, mas eu acho que não... Felizmente, acho que assim, isso aqui seria uma... É curioso que ele se coloca como um conservador, né? Na verdade, não tem nada de conservador ali. Você estaria se jogando numa aventura, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de responsabilidade, né? Então, acho que o Marçal, ele vai ser uma força, mas eu acho que não é algo que vai... Tá. E acho que no segundo turno, quem votou no Marçal votaria no candidato da direita. Tá. Como foi aqui em São Paulo. Mesmo ele fazendo essas coisas com o Boulos ali, querendo fingir e tal, quem votou no Marçal foi pro Nunes, 90% da... E aí quem vai ser na direita tá meio aberto, né? Acho que tirando o Marçal, que acho que vai estar na urna independente, o meu medo maior era que fosse o Bolsonaro. Me parece que com o Homem-Bomba mais o plano de matar Porque vamos falar francamente, é um cara despreparado para a presidência da República. Não, na verdade... Sem entrar na coisa ideológica, tô falando na coisa comportamental. É um acidente histórico, né? Que ele foi parar ali e... É um despreparado. E que as pessoas até falam, por que a Faria Lima não foi tanto contra o Lula? A Faria Lima gosta do Lula. Não é verdade. É que a Faria Lima tinha medo de um golpe de Estado mesmo. E, by the way, parece que era fundamentado esse medo. Né? Não é que ninguém tirou do... no mínimo, uma zona cinza, aquela história ali, que se apure o que tem que apurar. Então, e aí tem um medo também, que já que não vou eu, vai a Michelle ou vai o Eduardo aqui, a gente fica na família ainda, nessa coisa meio dinástica, meio República das Bananas mesmo. Mas o meu sentimento pessoal, e acho que é mais um sentimento do que propriamente porque está muito longe, eu acho que é o Tarcísio. Embora... E leva... Não sei se leva. Acho que se o Lula vier para o centro, vai ser pau a pau. Se o Lula não vier, eu acho que... Porque assim, a sociedade já estava dividida. Pegando na última eleição. Vamos pegar lá. O Lula ganhou por pouco. Contra um candidato amalucado. Que ia muito mal no eleitorado feminino.
Então, se você tiver... Então, a sociedade já é meio direita, meio esquerda, desde a última eleição. Então, se não for o Bolsonaro, deveria haver um centro ali, se for uma centro-direita, que ele deveria arrastar um pouquinho mais para a direita. Talvez isso já seja decisivo, não ser o Bolsonaro e ser alguém mais centrista. Desde então, a gente viu nas eleições municipais, assim, também sem interpretação, matéria do valor econômico, capa do valor. Marcha à direita caracteriza eleições municipais. A sociedade, desde a última, veio mais para cá ainda. Sim. Você pega a eleição... Tem uma certa... Parece que a coisa é meio pendular, né? Que assim, você vai olhar, Trump, Macri, Bolsonaro. Biden, Fernandes, Lula. Milei, Trump. Bem lembrado. Parece um negócio... Tem um zeitgeist meio... Parece que tá vindo mais para cá. E uma força muito grande dos partidos. Você vê hoje, quando a gente tá gravando aqui, o Kassab falando, olha... Tá meio dando a entender que tá mais... Não vai falar que o Tarcísio é candidato em 26 ainda, acho que não tá na hora, por mais que se aperte ele não vai falar. Mas olha, o Lula não está indo bem, né? Acho que o Tarcísio será presidente do Brasil um dia, não sabemos se deve ser 2030 e tal. Mas eu acho que essas forças começam a se aglutinar em torno do Tarcísio, e aí a gente também não queria, mas ele foi ungido, né? E o Aldo Rebelo? Eu conheço pouco. Não tenho nem... Essas declarações do Bolsonaro a favor deles, você chegou a ver, não? Eu tenho pouco conhecimento sobre isso, e acho que o Bolsonaro, assim, depois dessa... Acho que até pega mal na tua avaliação. Eu tenho dúvida, assim, como é que você... A figura do Tarcísio, por exemplo. Eu vi o Fernando Schuller falando no evento um negócio que eu acho assim, é aquele cara que você quer perto, mas não muito perto, né? Que você quer pegar os votos, mas também se colar demais... É porque a turma tem dito, e eu comecei a observá-lo há alguns meses já, né? Você testemunha disso. Porque é alguém que foi presidente da Câmara dos Deputados, vindo de um partido que era fraquíssimo. Depois foi ministro da Defesa, foi ministro dos Esportes, foi ministro da Articulação Política do Lula. Quer dizer, o Lula gosta dele, o Zé Dirceu gosta dele, o Temer gosta dele, o Tarcísio gosta dele, percebe? O Bolsonaro gosta dele. Sabe aquele cara assim que... E depois, se a gente lembrar, a Dilma foi eleita, né? Você comparar a experiência política do Aldo Rebelo com a da Dilma, vive la différence, né? Sim. Então, é um nome que vem surgindo, viu? Não estou lançando aqui, estou só chamando a atenção aqui. Parece que é lançamento, mas não é. E pelo que você falou... Mas eu queria te ouvir também. Qual a sua avaliação para 26? Você quer me ouvir mesmo? Quero. Não, eu acho que é Lula. Mas conhece... Bom, mas ele será candidato? Né? E concordo com você. Se ele não alterar a política... ele corre risco de ser engolido pela candidatura Tarcísio. Hoje o quadro Tarcísio... Né? O governador de São Paulo é um candidato natural. Sim. E com a impossibilidade do Bolsonaro, o Tarcísio vem muito forte, sim. Você tem razão, concordo com você. E você entende que o planejamento sucessório está mais estruturado à direita do que à esquerda? Eu acho que sim, e tem a ver com o tamanho que é o Lula. Assim, o Lula é uma figura gigantesca, o que é ótimo, né? A América Latina, ela é caudilista, né? Ela é personalista, né? Desde raízes do Brasil, ela tá lá, os caudilhos clássicos e tal. O Lula é um pouco dessa figura, né? Ele é muito grande. O que é ótimo, porque, né, você consegue levar um grande líder, né? Você consegue... É um cara que ganhou 5 vezes a eleição da presidência, né? Se puser os dois a Se Dilma. colocar... um negócio que elegeu a Dilma. Elegeu a Dilma. Então é um mérito realmente gigantesco. Um G20 como esse, só uma pessoa como ele. É isso, ele tem um mérito enorme. Sai de mãozinha dada com o Xi Jinping, a mãozinha dada. Eu falei hoje de manhã, eu fiz um morning call do banco e tal, eu falei assim, olha, o Lula tem um mérito... Podemos falar assim, milhares de coisas que eu acho que ele está fazendo errado do ponto da gestão econômica. Mas esse mérito de devolver um protagonismo diplomático internacional ao Brasil, o Brasil estava alijado da discussão importante internacional com o Bolsonaro. Ninguém queria contato, era tóxico.
né? Então, foi relevante. E com essa e foi relevante, saiu de mão dada com o Xi Jinping, mas não assinou a rota chinesa. É verdade. Então, uma habilidade que ele tem única também dessa coisa meio que tem a ver com a tradição histórica brasileira, de certa neutralidade, de conversar com todos os lados e tal. Então, achei um bom desempenho dele no G20. Você tem toda a razão. Acho que só ele consegue isso. Mas, por outro lado, uma figura tão grande que é difícil de substituir mesmo, né? Então, concordo. Acho que o Haddad seria o natural, né? Só que tá com essa bucha de ser ministro da Fazenda no Brasil, que, como o Trauma escreveu, é o pior emprego do mundo, né? Desagrada a todos. Todo mundo, né? Todo mundo quer gastar e o cara tem que segurar o cofre. Então, ele é o... E a turma, o Fogo Amigo fica destacando. Pô, o cara perdeu para a prefeitura, perdeu para a presidência. Não perdeu, ele foi candidato 28 dias antes e foi para o segundo turno. Mas perdeu. E perdeu para o Tarcísio, então ele vem de 3 derrotas. A turma, sabe, não dá, vocês vão ir com o cavalo perdedor. Isso é Fogo Amigo, né? Mas você ia fazer uma pergunta e eu interrompi. O que eu achei legal da fala do Felipe é o seguinte, né? Que a aposta no radicalismo não é aposta de forma alguma no Lula. Você disse, olha, a aposta no radicalismo é no Marçal. Sim. Então, assim, você acha que esse discurso disruptivo acabou indo parar na mão da direita, um discurso que outrora já pertenceu à esquerda, certo? Então, você acha que hoje em dia a Faria Lima tem mais medo de um candidato como o Marçal, porque ali seria algo realmente disruptivo, ou você acredita que o medo ainda é da esquerda e tal? A Faria Lima também tem uma distribuição, né? Sim, não existe. Mas o que eu acho? Existe uma ala bolsonarista clássica na Faria Lima. Tá. Existe essa ala. Entendi. Mas não acho que ela seja preponderante. E a gente viu uma espécie de elite intelectual, que não é da Faria Lima, mas que assim é Cândido Bracher, Armínio, Pércio, Meirelles, Malan, que assinaram o Manifesto pela Democracia do Lula, a tal Frente Ampla. Então eu acho que quando o Lula, e eu estava um pouco nesse call também, eu acho assim, olha, o Lula vai voltar Mandela, que eu acho que ele tinha as condições para isso. Ele já ganhou do Bolsonaro. Ele teve a Frente Ampla. O Malan, o Pércio, os caras falaram que votaram nele, entendeu? Você vai brigar com quem? Você já ganhou. E eu, por outro lado, do ponto de vista pessoal, eu consigo entender. Aliás, uma observação antes da adesão desses caras. O Supremo falou, pô, só tem um cara para derrotar o Bolsonaro. Tá certo? E aí o Fachin lembrou que Brasília não é Curitiba, tá certo? E soltou porque era ele. Na altura do Championship só tinha um cara para ganhar do Bolsonaro. Era o Lula, né? Então ele já teve, antes desses players que você chamou a atenção, o próprio Supremo, ressuscitou o cara, né? Aí, então eu acho assim, ele volta com uma certa expectativa. E assim, é um dado objetivo, que o Rogério Xavier, que é gestor da SPX, uma das maiores gestoras do Brasil, sede em Londres, um monstro, uma declaração em on do Rogério, falando, olha, o investidor internacional gosta do Lula. E as pessoas, os bolsonaristas atacando, eu falei assim, cara, desculpa, vocês estão atirando um mensageiro. Eu moro em Londres, eu converso com os investidores, ou a comunidade internacional gosta do Lula. Mas tinha essa expectativa de que podia ser uma cara meio Lula 1, com uma turma mais ortodoxa, faz o social aqui, mas faz também a responsabilidade fiscal. Mas desde então, acho que a Faria Lima se decepcionou muito, né? Acho que assim, o nível do pé na tábua fiscal foi de tal forma que assim, você foi a Frente Ampla que te elegeu, mas você não está governando para a Frente Ampla. Você está numa pegada meio... Eu não acho que... não concordo com a frase, tá? Eu acho que tem diferença desse período para o período Dilma. Mas a direção é aquela. A intensidade é menor, mas a direção é aquela. Então eu acho que a Faria Lima ela se decepcionou muito e hoje ela está muito desgostosa com o Lula. Também morre de medo do Marçal. Não acho que é por aí. Tá. Mas eu acho que ela abraçaria com muita intensidade uma candidatura Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, qualquer um desses. Eu acho que a torcida é por isso, né? Nessa matéria do Brasil Journal, o Esteves fala, né? Tarcísio seria a mãe de todos os ralis.
Então acho que a Faria Lima está torcendo por essa candidatura. Muito bem analisado, Felipe. Aliás, que já quero te agradecer a franqueza e a coragem, a capacidade analítica. E você está falando mesmo muito francamente, né? Eu queria que você analisasse também. Quando eu vim para cá, achei que eu ia perguntar economicamente, mas agora eu quero politicamente também. Vamos. A vitória do Trump nos Estados Unidos. Qual que é a sua percepção política disso, se é que isso tem algum efeito aqui no Brasil, e econômica também, para quem está posicionado lá fora, para quem só está posicionado aqui dentro, mas ela exige uma realocação da carteira, o que você pensa sobre isso? Eu acho que tem algumas... Eu acho que os dois caminhos eram muito ruins. O mundo está muito carente de boas lideranças. Né? E eu acho que os dois caminhos eram péssimos. Eu acho o Trump absolutamente despreparado para assumir a presidência, ainda mais de um país tão importante quanto os Estados Unidos. Mas a política democrata também, eu discordo de tudo. Né? Também lá tem um problema fiscal, não se fala disso, quer gastar mais. E acho que a gente está se perdendo um pouco... Né? O John Gray tem falado muito disso, né? Os novos leviatãs e tal. Eu acho que tem essa ditadura wokeness que está acontecendo, que estão cerceando a liberdade de pensamento. Né? Para não ficar numa pegada que isso é uma crítica da direita, o Vladimir Safatli, né, tem essa história de que a esquerda se perdeu nessa constelação de progressismos e esqueceu de falar da distribuição de renda, maior participação direta, que são as pautas canônicas da esquerda. Estamos perdidos aqui para discutir se é todos, qual é o nome do terceiro banheiro, que não interessa ao cidadão médio. Essa é uma conversa do Baixo Gávea, da Vila Madalena e de Pinheiros. Pergunta para a minha tia Eunice lá em Senhora do Porto o que ela acha da linguagem neutra. Ela nem sabe o que é linguagem neutra. Senhora do Porto é perto do Cerro, né? Perto do Cerro. Cerro. Pertinho. A família da minha mãe é dessa região. Então, a pessoa não está nem aí para isso. Então, eu acho que... E aqui está cerceando demais a liberdade de pensamento. Eu acho que isso é um grande problema. E essa história, né, a frase do Howard Marks, que eu adoro, que é o capitalismo sem falência é igual a catolicismo sem inferno. Não funciona. Então, essa rede de proteção empresarial dos bancos... A bolsa cai, o Fed já entra como... Assim, precisa deixar quebrar. Porque é sofrido, mas é assim que você tem inovação, que você tem a destruição criativa do Schumpeter, que vem coisas melhores para frente. Se você fica salvando todo mundo, o incentivo ao moral hazard é enorme. E a gente vem nessa decadência do capitalismo, né? E acho que o Trump tem esse mérito, que ele resgata um pouco uma ideia de que inovação é legal, menos burocracia é legal, lucro é legal, isso gera emprego, isso faz as pessoas crescerem. Então, eu acho que o Trump... assim, passo longe de ser trumpista, assim, acho que tem problemas seríssimos de misoginia, de uma capivara ali, que acho que poderíamos ter um presidente com a capivarinha um pouquinho mais limpa, né? E traz uma certa instabilidade para o mundo que eu tenho dúvida, e não é uma dúvida retórica, é uma dúvida mesmo, que é essa imprevisibilidade do Trump, ela gera mais risco ou menos risco? Entendi. Porque se tem um louco na sala, você meio se comporta. Porque ninguém vai, né? A bomba atômica, em muitas situações, ela foi usada como um mecanismo de paz. Né? Porque é um mecanismo de dissuasão. Você não vai jogar uma bomba na Coreia do Norte porque o cara é doido, né? Se fosse o Trump ali na crise dos mísseis, né? A gente talvez não estaríamos aqui. Ou talvez nem teria a crise dos mísseis também, por outro lado. Aí é que tá. A gente teria a reação ou não teria a crise dos mísseis? A gente não sabe, né? Tem um medo enorme da Ucrânia, do Trump, de fato, abandonar ou diminuir a ajuda da Ucrânia, e isso... Certamente ele vai diminuir. E eu acho isso um problemaço para o mundo, porque isso aí o Putin vai levar parte da Ucrânia, e isso é um desrespeito às fronteiras. Aí todo mundo que a gente conheceu pós-45 começa a se esfarelar. E aí a gente vai para uma nova ordem mundial que sabe lá Deus onde para. Se eu vivesse na Lituânia, eu não estaria nem um pouco animado, né? Se assim, você levou aqui a Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, todo mundo ali de alguma forma vai... Então esse equilíbrio, essa paz que a gente viveu aí de 50 anos, que a gente se acostumou, mas isso não é muito a normalidade da civilização. A gente pode estar se encaminhando para um período bem esquisito que comece
pela Ucrânia. E aí o chinês vai se animar e vai para Taiwan, né? Imagina se... O Niall Ferguson tem falado muito disso, né? Se esse eixo do mal, Rússia, China, Irã, com Coreia do Norte e Venezuela, se todo mundo resolver atacar o Ocidente, ninguém aguenta. Né? Não dá. Então eu tenho um pouco de medo do Trump assim. E aí, questão de alocação da grana, eu acho assim, o que o mercado tem falado muito, isso significa um dólar um pouco mais forte contra as moedas emergentes, significa um juro de longo prazo nos Estados Unidos um pouco maior, porque ele vai cortar muito imposto e vai gerar um problema, vai gerar inflação com as tarifas que ele vai colocar na China e vai gerar um problema fiscal adicional, porque vai cortar muito imposto corporativo. Então, um juro longo maior nos Estados Unidos, o que requer certas defesas para mercados emergentes. E aí eu volto ao ponto do Lula. Eu acho que o Trump, para o Brasil, pode ser bom ou ruim. No seguinte sentido, a princípio ele é pior para mercados emergentes do que seria Kamala, no curto prazo. Mas talvez ele dê um senso de urgência para o Lula vir entender que ele vai esgarçar o arcabouço fiscal de tal modo que ele não vai fazer a obra do PAC e vai paralisar o serviço público, porque a despesa obrigatória cresce muito rápido, sobe um pedacinho para a despesa discricionária, chega num momento que você não consegue fazer mais nada. O Haddad já entendeu isso, né? Está tentando colocar tudo para dentro do arcabouço. Me parece que vai. Eu acho que o Trump é o maçarico para ele acelerar isso. E voltando à conversa política anterior, o Bolsonaro rapidamente, quando o Trump é eleito, ele se posiciona como, tá vendo? E o Trump até vai me ajudar, sei lá como que ele faria isso, mas o Trump vai me ajudar a me tornar elegível. Eu acho que diminui a chance do Trump, do Bolsonaro se tornar elegível. Porque o Supremo... Isso até antes do episódio. Agora já matou. Mas assim... O Trump eleito, eu acho que reduz a chance do Bolsonaro. Porque se o Supremo cogitava... O que o Supremo poderia pensar, né? Assumindo que o Supremo não gosta do Bolsonaro, né? Vamos comprar essa narrativa. Que eu acho que é verdadeiro. Parte do Supremo realmente não quer o Bolsonaro. Acho que 90%. Então você não quer o Bolsonaro. Mas o que ele poderia pensar, eventualmente? A gente libera o Bolsonaro para concorrer porque o Lula ganha do Bolsonaro. Talvez perca do Tarcísio. Mas com o Bolsonaro ele ganha como já ganhou. Isso. Então vamos soltar o Bolsonaro. Só que com essa onda de direita do mundo, talvez ele soltar o Bolsonaro, ele ganha do Lula, talvez. Então não solta. Solta, entre aspas, né? Não deixa elegível. Então eu acho que o Trump diminui a chance do Bolsonaro ser elegível, que para mim é um grande risco do Brasil. E agora, então, né, com esses dois eventos, o Homem-Bomba mais esse... assim, a gente meio se acostumou, mas é muito bizarro que alguém esteja no apartamento do ex-vice-candidato, na chapa ali de vice-presidente. O Braga. O Braga, você está cogitando matar agora o presidente, o vice e o ministro do Supremo. Agora vamos mudar o nome dele para Praga. E agora, onde é que na Faria Lima nós vamos encontrar uma capacidade de analisar a política brasileira e internacional com essa qualidade? Fala para mim. Não, mas tem um ou dois nomes. Não, tem muitos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já falou de dois empresários que você admira no sistema financeiro. Que empresários você admira, se pudesse falar de três, fora do sistema financeiro, né? O Rubens Ometo Silveira Mello. O Ometo eu acho fantástico, assim, o que... É o case mais interessante dos últimos eu décadas. acho, e falo assim abertamente, hoje eu acho super conflitado aqui, vai parecer uma puxação de saco, talvez seja mesmo, mas ela é verdadeira. Para mim, o maior empresário brasileiro hoje é o André Esteves. Mas depois do Esteves é o Ometo. Porque assim, essa transformação de você sair de uma usina, aí você faz a parceria com a Shell, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, distribuição de combustível, e você vai para a ponta da pesquisa, etanol de segunda geração, biomassa, hidrogênio verde, ser um case de mudança climática, transformação energética de fato na Raízen. Você acopla a Rumo, uma baita empresa de ferrovia, depois você compra a distribuição de gás, depois você faz a Move, lubrificantes, assim, parceria com a Exxon. É um negócio que o cara fez, um conglomerado. Agora entrou com a participação ainda que minoritária na Vale. Na Vale, Aqui eu acho que foi um erro dele, para ser sincero, mas assim, a ação foi destruída, né, da Cosan por conta desse movimento, alavancou demais a companhia. Acho que inclusive o Marcelo vai fazer um trabalho de desalavancar bem mas, de fato, né, olha o que o cara construiu. Né? Então acho que o Ometo é realmente um Howard Hughes brasileiro, assim, tem
importância da infraestrutura brasileira, é um cara que eu admiro muito. Quem mais? Olha, eu acho que o que o Salim Matar fez na Localiza é um negócio... A Localiza é uma empresa de classe mundial também. E um cara que saiu também, comprou 2 Fusca e começou a fazer uma empresa... É absolutamente fantástico o que ele fez ali. O que a turma da Equatorial Energia fez também, eu acho que os caras partiram da compra da Semar, Centrais Elétricas do Maranhão, quebrada a empresa, horrível, e transformaram a Equatorial numa das maiores empresas primeiro de distribuição de energia, depois comprou o saneamento e comprou 15% da Sabesp agora. Então, assim, ali E quando você acha que o cara não vai conseguir entregar mais retorno, do tamanho que ele ficou, ele continua e vai entregando. Então, toda a turma da Equatorial, o próprio Piani, que está na Sabesp agora, é uma turma que eu admiro, assim, loucamente, assim. Acho que esses são os 3 que me ocorrem aqui agora, fora do sistema financeiro. Acho que a gente precisa fazer o Conversas com Empresários Brasileiros. Tá aqui, aliás, a série Conversas, preciso falar isso, a série Conversas com Economistas é uma das coisas mais importantes, eu acho, que foi o Conversas com Economistas Brasileiros. Divisor de águas, né? É uma aula de história e economia brasileira que, assim, de verdade, e de entrevista também. Agora vai sair Conversas com Empresários Brasileiros. Sim. Nós 3 aqui. Fica aqui a promessa, a ideia dele. Sim. E com a qualidade da colaboração do Felipe Miranda. E por falar no Conversas com Economistas Brasileiros, quem que são os economistas que te inspiraram, que te inspiram ainda? Que você admira? Fala 5 assim que você... Antigos ou atuais? Né? Boa pergunta. Assim, eu acho que para mim o Malan foi muito espetacular como... Eu acho o governo Fernando Henrique o melhor governo da história brasileira. E acho que o que o Malan fez, assim, é um negócio pica. Assim, acho que foi um negócio... E não só na construção, como na transição. E você vai ver o Marcos Lisboa falando do Lula 1, ele fala, foi fundamental o senso de Estado que aqueles caras tinham ali. Acho que o Malan foi muito, muito especial. Eu acho que o Pércio, assim... O artigo do História do Pensamento Econômico como Teoria e Retórica, aquilo é de uma erudição. Para mim, é o maior artigo já publicado por um brasileiro. Acho que e eu falei isso para ele. Mais elegante que o da McCloskey, o dele, inclusive. Muito. E ele é muito genial para mim, assim. Muito, muito, muito genial. Falar só dos brasileiros, né? Porque falar eu vou falar um que não é economista, mas que é o cara que eu acho que ele tira a discussão de modelagem para uma discussão de epistemologia, que é o Taleb, que para mim ele não é um economista formal, mas ele tem contribuições muito importantes. Claro. Do quanto que a aleatoriedade cumpre um papel determinante, do quanto que os eventos raros são determinantes o que seria a trajetória do século XX sem o Hitler. Cara, tinha 50% de chance, né? Podia ser mulher. Era outra história. E era totalmente aleatório. Então, é assim... Bem lembrado, Taleb. Não é um economista, mas assim, acho que como foundations, assim, para quem gosta de metodologia, epistemologia, né? Acho que é uma conversa muito séria nessa história. Acho que o Schenkman faz um papel muito importante também o cara tá lá fora publicando há muito tempo e relevante nas discussões todas e acho que fundamental. E acho que o Mário Henrique Simonsen também, que era um cara muito, muito espetacular. Pra falar 5 que... Morreu cedo também, né? Sim. 62, né? Morreu cedo. Não se cuidava, né? Fumava muito, bebia um pouco e comia demais, né? Ninguém é de ferro também. E você foi aluno também do professor Paulo Gala? Se tiver falar um pouquinho dele... Eu tenho muita admiração e gratidão pelo Paulo. Eu vejo o Felipe como um neto, porque o Paulo Gala foi meu aluno e foi professor do Felipe, né? Não, neto acadêmico. Então, o Paulo Gala é seu filho acadêmico. Não, o Paulo também é uma generosidade incrível, né? E eu acho que o Paulo faz 2 pontos importantes, né? Uma dessas também que ele consegue... hoje ele é economista-chefe de um dos bancos que mais crescem no Brasil hoje, né? Então, isso aqui, obviamente, o cara tá no coração também da Faria Lima, literalmente, né? O Master é no
Pátio Malzone, que acho que é um ícone da Faria Lima, embora esteja saindo de lá, né? Vai para um prédio maior, vai ter mais espaço pelo crescimento. Mas então ele faz essa ponte também, por ele ser um economista mais keynesiano, talvez, não sei se ele aceitaria esse rótulo, mas mais próximo à escola keynesiana. Acho que ele gostaria desse rótulo. Certamente. E mais faz essa ponte com os financistas ali da Faria Lima, que tem uma orientação no geral mais liberal. Então ele consegue conversar com os dois espectros, sempre com muita educação, com muito respeito e com número, né? Não é uma conversa ideológica desprovida de fundamento, né? Que às vezes, vamos fazer a jornada... O Brasil tem essas coisas, né? Vamos fazer acabar com a jornada de 6-1. Tá, mas baseado... Podemos até fazer, mas tá baseado em qual... Não, é que eu acho que o pobre tá muito explorado. Não, porra, acho que o Paulo não. Tem essa... Vamos discutir com dado, vamos discutir com... tem gente séria nos Estados Unidos falando em política industrial, lê esse paper aqui. Então, acho que tem muita ciência no que ele fala, né? Acho que isso é muito importante. E ele tem também essa outra ponte que é rara no Brasil, que nos Estados Unidos é muito frequente, que é entre a academia e as empresas, né? Eu penso no Intel, lá que o Salute e o Esteves estão fazendo, que é uma coisa fantástica também, que é justamente isso, né? Você parte da necessidade brasileira de você ter mais engenheiros, e aí você associar o banco, ou as pessoas físicas donas do banco, com o instituto de pesquisa, né? De ponta. O Paulo, uma ligação muito forte com a GV, dentro do sistema financeiro e fazendo essa ponte também, que eu acho muito importante. Que eu acho que assim, são poucos os professores universitários hoje no Brasil que têm uma participação, uma atividade profissional de destaque, né, fora da universidade. E fora as aulas que ele dá na internet, né? Também. Os cursos, né? E com uma amplitude muito grande de conhecimento também, né? Muito. Curso sobre a China, curso sobre história do pensamento econômico, curso de macroeconomia. Intérpretes do Brasil. Realmente. Eu acho que vocês deviam, até aproveitando esse teu talento e a sua inteligência, vocês deviam na Empíricos ter uma perna, sei lá, um setor que se dedicasse mais amplamente, que não ficasse só ancorado em você, mas um segmento, uma divisão, um departamento de analisar economicamente, sociologicamente, culturalmente, enfim, pensar o Brasil e a América Latina. Vocês têm condições e divulgar isso, tá certo? Eu tenho aquele sonho ainda da gente fazer o nosso podcast. Vamos. E o Paulo com essa pegada de para analisar profundamente. Quer dizer, você viu a capacidade analítica da política, da sociedade? Então, analisar sociologicamente, antropologicamente, economicamente, politicamente, enfim, geopolítica, né? Geopolítica. Eu acho que é interessante. Inclusive dar subsídios para a própria atividade de vocês, né? Quer dizer... Sim. E eu acho que a gente tem que trazer esse debate. O Brasil está sendo muito pouco discutido. Né? Qual é o projeto brasileiro? Né? Qual país a gente quer ser? Isso não está sendo colocado. Né? Pensar o Brasil. Né? E além desse projeto do podcast, disso, o que você pensa? Então vamos fazer para o ano que vem, se Deus quiser. Vamos fazer. Vamos. O que você está projetando para a sua vida para os próximos 20, 30 anos, ou é muita coisa? Os próximos, você está com que idade? Estou com 39. 39. Pode ser os próximos 60. Não, sim. Não. Até o final. Eu consigo pensar assim. Mas eu acho que ele vai querer, com 90. Acho que ele vai querer descansar um pouquinho. Né? Eugênio Goudin passou do 100. Eu tenho Primeiro, eu tenho um compromisso muito grande ali dentro do banco, que é entregar um negócio legal de pesquisa para estar assumindo novas atribuições ali agora, de entregar um negócio de ponta, pesquisa de investimentos para pessoa física, legal. Empíricos mais o que está tudo ali embaixo do Flora na parte do BTG Digital. Isso meu compromisso assim, de 5 a 10 anos é esse. Mas eu não sei se eu tenho competência, eu tenho uma vontade grande, eu tive uma experiência empreendedora, estou tentando ter uma boa experiência executiva agora, dentro do banco. Falta uma experiência de setor público. Então, não de cargo eletivo, não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a nada. Mas serão eventualmente um secretário, adjunto, alguma coisa que... Interessante. Eu acho que ficaria seria uma experiência antropológica muito interessante, eu acho, sabe? Aí que eu teria feito... Empreendi, fui executivo, passei pelo setor público, eu conheci um pouquinho de cada um dos bichos
clássicos aqui que se tem para uma trajetória pode pessoal. Pode se candidatar à presidência da República, você fácil, sabe. Tá fácil. Não, idade para isso eu já tenho. Idade você já tem. Só não tenho voto, competência. E tirando os votos e a competência, o resto eu acho que eu tenho. Tá lançado aqui mais um nome, viu? Seriamente. Acho que o Aldo Rabelo tem mais chance. Bom, Felipe, eu acho que agora a gente precisa encerrar, dado o adiantar do horário. Estourou, Mateuzinho? Estourou? Mas faz a última pergunta. Não, você falou aqui bastante dos presidentes, né? Presidenciáveis. Mas teria alguma pessoa que você não falou, que não é presidenciável, mas que você gostaria muito, talvez não na próxima eleição, mas que no futuro viesse a ser presidente do Brasil? Eu acho que... Tirando você. Não, tirando com você. Certeza talvez não. Vice. Com certeza não. Não, eu acho que o Brasil... Eu vi uma entrevista com a Tabata e me pareceu que você gosta bastante dela, mas eu não sei se era uma... Mas eu me decepcionei com a Tabata, para ser bem sincero. Eu fui a convite do Florian, na casa do Florian, eu vi a Tabata e eu faria uma doação para ela, mas eu não fiz porque o banco proíbe doações, porque pra você não ficar politicamente exposto e achar que você tá... Então eu não cheguei a fazer uma doação, mas eu acho que a Tabata, eu achava que ela era mais centrista do que ela se posicionou depois. Eu achei que ela foi muito rápida em apoiar o Boulos, sem nenhuma exigência programática. Acho que ela, de repente, já pulou numa candidatura Boulos que também ninguém sabia direito qual era ali a história. E nessa jornada do 6-1 também, que eu acho fim da jornada do 6-1, que eu acho que assim está sendo feito, o Brasil é um país pobre, que precisa se introduzir nas grandes cadeias de suplemento global. Você pode aumentar o custo de produção do Brasil, né? Aumentar o custo do Brasil, tem que reduzir o custo do Brasil. Eu adoraria trabalhar menos, mas não tenho dinheiro para isso. Então, primeiro você fica rico, depois você trabalha menos. Você quer trabalhar menos sem ficar rico? Enquanto o chinês vai estar lá se matando, o Brasil vai ficar mais pobre. Para você ser competitivo, você tem que trabalhar mais. Não tem outra. Ou você dá mais capital ou você dá mais trabalho. A gente tem falta de capital e agora quer reduzir o trabalho. Para mim não faz nenhum sentido essa conversa agora, é despropositada. Então eu acho que a Tabata se perdeu um pouquinho. Mas a sua pergunta, acho que assim, eu gostaria de... Não vai ser nunca, mas eu acho assim... Paulo Artung seria um fantástico presidente do Brasil. Acho que o que ele fez no Espírito Santo e o que ele faz no Renova e o que ele está fazendo agora nesse ambiente verde aí é um negócio fantástico. Acho que Marcos Troirro seria um grande presidente do Brasil. E aqui mais polêmico, mas eu acho que Luciano Huck seria um belíssimo presidente do Brasil. Porque seria quase uma figura meio... um fantoche do ponto de vista prático, mas muito próximo de um corpo tecnocrata de ponta. E muito próximo à turma do Renova e tal. Então eu acho Armínio ainda é. Do Armínio. Então eu acho que o Luciano Huck conseguiria dar uma abaixada nos ânimos dessa polarização toda e ter um comportamento técnico importante. Acho que ele seria um belíssimo presidente. Mas teria uma grande desvantagem, que é sobreviver àquele serpentário ali, aquela lógica própria que é Brasília, que também não tem nenhuma experiência nisso. Excelente, Felipe. Obrigado. Adorei. Sabia que ia ser bom, mas ainda superou minha expectativa, que era altíssima. Sempre um prazer estar com vocês. Ficamos pendentes, então. Saímos com um livro. Um livro podcast. Sobre empresários. O podcast foi ideia sua. Nós vamos, se Deus quiser, no ano que vem. E uma candidatura a presidente. Tá fácil de entregar. A candidatura, na verdade, nós estamos lançando a candidatura do Felipe Miranda. É verdade. Mas, evidentemente, não para 2026. Não, acho que mas para 2030, quiçá. Né? Obrigado, Caio. Eu que agradeço o Felipe. Prazerzaço, gente, foi muito legal. Obrigadíssimo. Eu vou fazer aqui na gravação um convite para você voltar, talvez se não dezembro, começo do ano, janeiro, fechado. Tá? Mais uma jornada aqui, não no podcast o outro, aqui ainda, tá? Beleza, fechado. Bom? Foi um prazer, gente, muito obrigado. Prazer. Foi uma honra muito grande debater com vocês, foi incrível, obrigado. Obrigado aos nossos internautas e até o nosso próximo episódio.